Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. Sua mãe era Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. A história de Absalão está documentada na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no Antigo Testamento, em vários capítulos. Aconselho você a acompanhar essa narrativa de posse de uma Bíblia. Neste trecho vamos ver rebeldia de Absalão contra o rei Davi seu pai. 2 Samuel capítulo 15 versículos 1 ao 4. E aconteceu, depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que, a todo o homem que tinha alguma demanda, para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E, dizendo ele: De uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra! Para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Amados, segundo a Bíblia, Absalão era um homem muito atraente. Ele teve 3 filhos e uma filha, que herdou sua beleza, segundo Samuel 14 versículos 25 ao 27. O nome Absalão significa, pai é de paz, mas a paz não foi uma característica marcante em sua vida. Absalão é retratado de maneira bastante negativa na narrativa bíblica. 2 eventos principais marcaram sua trajetória: o assassinato de seu meio-irmão Aminon em busca de vingança e a conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi. Esses eventos notórios na vida de Absalão também estavam ligados ao castigo do Senhor a Davi devido ao seu adultério com Batseba e ao assassinato de Urias. Através do profeta Natã, Deus anunciou 3 punições ao rei. 1. Seu filho com Batseba morreria, segundo a Samuel 11 versículo 27 e também capítulo 12 versículo 14. 2. A espada não se afastaria de sua casa, segundo a Samuel capítulo 12 versículo 10. 3. Alguém de sua própria família tomaria suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público em Israel, segundo a Samuel 12 versículos 11 e 12. Os 2 últimos castigos envolveram diretamente Absalão. Absalão manda matar Aminon. Absalão era irmão de Tamar, uma mulher de grande beleza. A aparência de Tamar atraiu a atenção de Aminon, seu meio-irmão por parte de pai. Aminon se tornou obcecado por Tamar, que era virgem na época. Aconselhado por Jonadab, Aminon elaborou um plano para ter Tamar, segundo a Samuel capítulo 13 versículos 1 ao 5. Seguindo o conselho de Jonadab, Aminon violentou Tamar e, em seguida, a expulsou de sua casa, tornando seu ato ainda mais repugnante, segundo a Samuel 13 versículos 8 ao 17. Nesse cenário, Tamar se refugiou na casa de Absalão. Davi, ao saber do que Aminon, seu filho mais velho, havia feito, ficou extremamente irritado. Segundo a Samuel capítulo 13 versículo 21. No entanto, após 2 anos, Absalão decidiu se vingar de Aminon pelo que ele fez a Tamar. Em um determinado momento, Absalão ordenou que seus servos matassem Aminon, segundo a Samuel 13 versículos 28 e 29. Essa situação deixou Davi profundamente abalado, segundo a Samuel 13 versículos 31 ao 36. Absalão acabou fugindo para Gesur, a terra de seu avô materno, onde permaneceu por 3 anos. Com o tempo, Davi começou a sentir falta de Absalão, segundo a Samuel 13 versículos 37 ao 39. Por meio de Joabe, Davi finalmente permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. No entanto, durante 2 anos, Davi não recebeu Absalão. Após esse período, Absalão mandou que seus servos incendiassem uma propriedade de Joabe para forçá-lo a interceder junto a Davi. Seu plano funcionou e ele foi recebido pelo rei, segundo a Samuel 14 versículos 28 ao 33. A revolta de Absalão. Depois de reconquistar a favor de Davi, Absalão tramou contra ele. Ele se dedicou a conquistar a confiança dos israelitas gradualmente, o que fez com que o número de seus apoiadores crescesse consideravelmente.
Nesse período, Absalão afirmou que precisava ir a Hebrom para cumprir um voto ao Senhor. Tudo isso fazia parte de seu plano, e a conspiração contra o trono de Davi se fortaleceu. Como consequência, Absalão enviou mensageiros às tribos de Israel para anunciar que já reinava em Hebrom. Além disso, Absalão passou a contar com os conselhos de Aitofel, que era conselheiro de Davi, segundo a Samuel 15, versículos 1 ao 12. Diante da revolta de Absalão, Davi teve que fugir de Jerusalém. Os sacerdotes Zadok e os levitas tentaram levar a Arca da Aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse retornada à cidade. Nesse momento, Davi demonstrou grande confiança em Deus, acreditando que, se fosse da vontade do Senhor, um dia ele poderia ver a arca em seu devido lugar, segundo Samuel 15, versículos 24 e 25. Enquanto fugia de Absalão, Davi escreveu o Salmo 3, que aborda exatamente a confiança em Deus durante as dificuldades. No contexto da revolta de Absalão, mais uma parte da profecia de Natã se cumpriu. Aconselhado por Aitofel, Absalão tomou as concubinas de Davi em uma tenda no terraço, diante dos olhos de todo Israel, segundo a Samuel 16 versículo 22. Esse ato abominável diante de Deus também deixou evidente a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. A morte de Absalão. Com a ajuda de Uzai, que permaneceu em Jerusalém a pedido de Davi, e dos comandantes Joabe, Abisai e Itai, o exército de Davi conseguiu vencer o exército de Absalão. Davi não participou pessoalmente da batalha, mas ordenou que seus capitães tratassem com gentileza o jovem rebelde Absalão, segundo Samuel 18 versículo 5. No entanto, quando Absalão foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos ficaram presos nos ramos de um carvalho, e ele ficou preso pela cabeça. Um homem que presenciou a cena correu para avisar Joabe sobre o que havia acontecido. Joabe, então, desobedeceu a ordem de Davi e, com 3 dardos, atingiu o coração de Absalão. Em seguida, os soldados que acompanhavam Joabe também feriram e mataram Absalão. O corpo de Absalão foi enterrado em uma grande cova no bosque. A Bíblia relata que Davi ficou profundamente triste com a morte de Absalão. A desobediência de Absalão, filho de Davi, trouxe graves consequências tanto para ele quanto para Israel. Ele se rebelou contra seu pai, buscando usurpar o trono de Israel. Absalão era conhecido por sua aparência marcante e carisma, qualidades que usamos para conquistar o favor do povo. No entanto, sua ambição e desobediência aos princípios divinos o levou a tramar contra o próprio pai, um ato de traição que trouxe divisão e o resultado foi trágico. A rebelião de Absalão foi esmagada, e ele morreu de forma humilhante, preso pelos cabelos em uma árvore, e foi morto pelos soldados de Davi. Esse episódio mostra como a desobediência, o orgulho e a falta de respeito pela autoridade de Deus podem levar à destruição pessoal e ao sofrimento coletivo. Sejamos obedientes a Deus e aos seus ensinamentos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe e deixe seu like. Obrigado.